Olá, queridos, boa tarde. Graça e paz estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Eu gostaria de meditar com você um pouquinho na palavra de Deus nessa tarde de 22 de maio de 2021. Eu queria ter um tempo de comunhão contigo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Sobre comunhão. Sobre a importância da comunhão. Eu quero ter comunhão contigo. E isso é possível porque Jesus providenciou isso para nós na cruz. Não é verdade? Jesus providenciou o modo para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus através da sua morte vicária no Calvário. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Eu gostaria de ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 9. 1 Coríntios 1 e 9 diz o seguinte: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu vou ler mais uma vez o texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 9, que diz o seguinte: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Atos capítulo 2, verso 42, nos diz o seguinte. O texto fala a respeito da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? E 1 Coríntios 1,9, mais uma vez, para que fique bem fundamentado, para que nós fiquemos bem amparados naquilo que vamos falar. Quero ler mais uma vez. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Este é, querido, o seu primeiro chamado. Este é o nosso primeiro chamado como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, como servos. Antes de qualquer outra coisa, o nosso primeiro chamado é para ter comunhão com Deus. Este é o objetivo principal. Esta é a prioridade de Deus. Antes que você descubra qualquer outro dom, antes que você receba qualquer outro dom que seja, antes que você descubra o seu chamado, seja ele qual for, o chamado mais importante da sua vida, o chamado primordial, o chamado prioritário para a sua vida é ter comunhão com Deus. Amém? Tenha isso bem claro no seu coração. Tenha isso bem claro na sua mente, de que
Você foi chamado para ter comunhão com Deus. Na realidade, nós fomos criados para comunhão com Deus. Na verdade, este é o objetivo de Deus ter nos criado. Ele nos criou para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Ele nos criou para uma vida aconchegada a Ele. Deus nos criou para uma vida de intimidade com Ele. Deus nos criou para um relacionamento pessoal. Para isso fomos criados. Mas sabemos pela palavra que, infelizmente, o homem perdeu a sua comunhão com Deus, não é verdade? Adão e Eva perderam, quebraram a sua comunhão com Deus por conta da desobediência, né? Me refiro ao Éden e à queda do homem no Éden. A queda do homem no Éden. A queda do homem no Éden propiciou a quebra da comunhão com Deus. Até então, não havia nenhum problema de comunhão com Deus. O primeiro casal não tinha nenhum problema de comunhão com Deus. Eles eram plenos no espírito, eles eram plenos na sua alma, eles eram plenos fisicamente. Por que eles podiam ser plenos, completos em Deus e com Deus? Porque não havia pecado, não havia mácula. Então eles podiam, sim, desfrutar de comunhão com Deus. Eles desfrutavam da plenitude da criação. Por que eu digo isso? Porque o homem, ele é a coroa, ele é a coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação. Você e eu somos a coroa da criação do Pai. Amém? E eu e você fomos criados para ter um relacionamento, fomos criados para ter comunhão com Deus. É o que Paulo reforça em 1 Coríntios 1,9. Fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O homem cai, desobedece, cai, né? Perde a sua comunhão com Deus, mas Jesus vem e restaura essa comunhão. Jesus vem, então, através da sua morte na cruz, ele consegue providenciar um caminho para que todos aqueles que creem e que desejem possam novamente ter comunhão com Deus. Hoje, querido, você pode ter comunhão com Deus novamente. Amém? Você não precisa viver uma vida separada de Deus. Você não precisa viver separado de Deus. Você pode sim ter comunhão com Deus novamente, através de Jesus Cristo. Talvez você que vai ver esse vídeo, você que vai ouvir essa palavra, possa estar contestando a minha fala e dizendo: Wilson, eu não perdi minha comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Deus ainda. Mas Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz o contrário. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela está fazendo alusão ao pecado original de Adão. A Bíblia diz também: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
pecado entrou no mundo por meio de Adão. E esse pecado se estendeu a toda a humanidade. Todo homem nasce com a semente do pecado em si. Todo homem nasce espiritualmente separado de Deus. É o que a Bíblia diz. Por conta da semente do pecado que ele herdou de Adão, lá no Éden. Todo homem nasce separado espiritualmente de Deus. É a Bíblia que nos afirma. Todos pecaram e separados estão de Deus. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Morte significa separação espiritual de Deus. Mas Deus, querido, esse não é o fim da história. A nossa vida não precisa ser interrompida aí. A nossa vida nós não temos não há necessidade alguma de vivermos presos nisso, nessa condição. Você não precisa viver preso nessa condição de pecaminosidade, de separação espiritual de Deus. Não. Sabe por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar. A palavra de Deus nos diz que o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu e você. Amém? Jesus veio nos buscar para nos levar para o nosso lugar de origem, para nos levar para o nosso lugar de verdadeira realidade espiritual, que é comunhão com Deus, íntimos do Pai. Amém? Você não precisa viver separado de Deus. Por meio de Jesus, você pode novamente ter comunhão com Deus. Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ele faz a seguinte afirmação, no capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus nos deu prova do seu grande amor, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Deus deu prova de que nos queria. Deus deu prova de que não desistiu de mim e de você. Deus não desistiu da humanidade. E Ele provou isso quando Ele pegou o seu próprio Filho e o entregou na cruz, por mim e por você, para que, através da morte de Jesus no Calvário, o preço dos nossos pecados, das nossas transgressões, fosse colocado sobre Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos ter um caminho livre para Deus novamente, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso novamente. O preço foi pago. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz, para que nós pudéssemos ir a Deus novamente, para que pudéssemos ter novamente comunhão com Deus. Este, querido, é o seu primeiro chamado, antes de qualquer coisa, é ter comunhão com o Pai. Amém? Descubra o valor disso. Descubra o valor de uma vida de comunhão com Deus. Amém? Ter comunhão com Deus é achar uma bússola. Ter comunhão com Deus, querido, é ter direção. Ter comunhão com Deus é ter uma vida direcionada pela verdade. Tantas pessoas estão confusas, tantas pessoas estão perdidas nesse mundo, elas não sabem qual a direção tomar, elas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir,
porque espiritualmente elas estão perdidas. E perdidas estão porque não têm comunhão com Deus. Mas eu e você, essas pessoas não precisam, não há nenhuma necessidade de viver assim, não precisamos viver assim. Por meio de Jesus, você pode ter comunhão com Deus e encontrar a bússola, a direção, o norte para a sua vida. Amém? E é a partir desta comunhão que você vai descobrir todas as coisas na sua vida. É a partir da comunhão, querido. O eixo da nossa vida, o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, é a nossa comunhão com o Pai que está no céu. Uma vida sem comunhão com Deus é uma vida em total desequilíbrio. É uma vida em total desequilíbrio. Então, renda-se ao Senhor. Amém? Entregue-se a Ele. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, faça isso neste dia. Entregue a sua vida para Jesus. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te dar uma nova vida. Jesus quer te dar paz. Jesus quer derramar amor sobre a sua vida. Jesus quer te proteger. Jesus quer te salvar. Salvação só em Jesus, querido. Salvação só em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Em Jesus você vai poder ter comunhão com Deus novamente. E a partir desta comunhão com Deus é que a sua vida vai ganhar sentido. A sua vida, você vai encontrar direção para a tua vida e propósito. Amém? Descubra isso. Descubra uma vida, desfrute de uma vida de paz. Descubra uma vida com sentido através da comunhão com Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nisso. Que você embarque nessa jornada. Que você embarque nesta viagem através da sua comunhão com Deus. Forte abraço e que Deus lhe abençoe poderosamente.